Saudações esmeraldinas. E aí, pessoal, vocês estão animados depois do jogo lá no Peru, depois daquele resultado que era muito surpreendente no começo, depois foi muito surpreendente no final, primeiro positivamente, depois negativamente. Mas qual o ânimo que deixa um jogo como aquele? Qual o espírito com o qual vocês entram? No sentido não que vocês vão entrar em campo, mas qual o espírito que vocês vão para esse jogo, para assistir, seja no estádio ou em casa, esse Goiás e Corinthians? Eu vou dar aqui alguns motivos para que você fique feliz, ou pelo menos fique mais positivo, vamos dizer assim, para o jogo de logo mais, apesar dos pesares, apesar da gente saber que o Goiás não é nenhuma máquina de jogar futebol, né? Mas nós temos alguns aspectos positivos que eu quero ressaltar em relação a esse jogo de hoje contra o Corinthians, e que eu acho que pode sim fazer diferença positiva, fazer diferença em favor do Goiás. Então, aqui sou eu, Elder Dias, esse é o canal Verde 33, sejam sempre bem-vindos e bem-vindas aqui. Se você já conhece o canal, já pode aí deixar seu clique, porque você sabe, se você voltou aqui é porque sabe que tem alguma qualidade, né? E se você é novo, fique à vontade para dar o like, o dislike, né, se inscrever no canal também. Enfim, é um trabalho que a gente está retomando agora no Brasileiro, paramos aí durante alguns meses, mas eu senti a necessidade de voltar a falar do Goiás, até mesmo para me animar, para me inteirar de verdade, que não é fácil. Você que é torcedor do Goiás sabe que a gente luta todo dia para não desanimar de vez, porque a gente sabe que infelizmente o Goiás é uma repetição ano após ano, e isso um dia tem que mudar para que a gente volte realmente a se animar com o que acontece com o nosso time, né? Com cada jogo dá aquele frio na barriga. Mas em relação ao jogo de hoje, realmente eu tenho algumas expectativas positivas. Primeiro, por conta dos números. O Goiás hoje é um time, veja só, que ainda não perdeu dentro dos seus próprios domínios esse ano. Já foram 13 jogos e foram 2 empates, o resto foi tudo de vitória. A gente sabe que nem sempre foram grandes jogos, né? Mas tem essa escrita: o Goiás não tem cedido muito além de empate para seus adversários na Serrinha. O Goiás, salvo engano, empatou com o Independente Santa Fé, né? Salvo engano não, foi isso mesmo, pela Sul-Americana na estreia, 1-0, e 1-1 com o Anápolis ainda lá no começo, segundo jogo do Goiás na Serrinha pelo Campeonato Goiano. Então, fora isso, foram só vitórias, e algumas expressivas no sentido do que a gente viu da entrega do time em campo, como foi contra o Atlético na decisão. Já era tarde, mas enfim, poderia ter jogado melhor na Scioli, mas na Serrinha, mesmo com um jogador a menos durante grande parte do jogo, o Goiás conseguiu uma vitória de 3-1. Infelizmente depois teve tudo aquilo que a gente sabe durante a decisão por pênaltis, enfim. Mas o que eu quero dizer e ressaltar é que o Goiás dentro da Serrinha tem sido um adversário muito difícil de ser batido. E ao contrário, o Corinthians fora de casa tem sido uma decepção, tem sido muito instável, tem ganho poucos jogos. Esse ano ganhou ao contrário, né? O Goiás só deixou de ganhar 2. O Corinthians só ganhou 2 jogos fora de casa, um agora também pela Libertadores, um time muito fraco, talvez o time mais fraco da Libertadores deste ano, que é o Liverpool de Montevidéu. E ganhou 3-0 fora de casa, e também ganhou do São Paulo no Morumbi também, de 2-1. Então é uma cobrança que a torcida do Corinthians tem em relação ao time, né, que agora mudou de técnico. Estava com o Fernando Lázaro, que era um técnico prata da casa, por assim dizer. A pressão foi grande, principalmente depois de perder na Libertadores também pro Argentino Júnior, que é um time mediano na Argentina, mas não é um time ruim, né? E soube fazer um gol no começo da partida e segurar o resultado durante o restante do jogo, e isso causou a queda aí do Fernando Lázaro, que eu acho que já vinha sendo também uma hipótese trabalhada pela diretoria do Corinthians. Veio o Cuca, que a gente sabe da competência dele, mas chegou sob pressão já por conta de algo que aconteceu na década de 80 ainda. Ele, jogador pelo Grêmio, e teve um caso de estupro, um caso sério, envolvendo 4 jogadores na época do Grêmio, né?
na Suíça e teve uma condenação, ele foi condenado e imagina, né? Por que isso está acontecendo agora com ele? Porque o mundo mudou e porque essas coisas são cobradas. Então ele se defendeu e disse que realmente não teve nada a ver, apesar de estar na cena, estava no quarto, mas disse que nem teve como... Bom, é a versão dele. E a torcida do Corinthians, muita gente, principalmente a torcida feminina, não gostou da contratação, está em protesto e ele vai ter que lidar com essas críticas. Então é um tipo de pressão, quer dizer, já entra sob pressão para comandar o Corinthians, que já é um time naturalmente submetido a uma grande pressão da própria torcida. É um time que tem esse contato direto, é uma torcida poderosa em relação ao time, né, que tem, cobra, exigente e quando a coisa está ruim, realmente fica difícil. Então ele entra sob pressão, pegando um time que não costuma ganhar fora de casa e num jogo que, apesar das dificuldades, o Goiás mostra sim uma recuperação técnica aí nos últimos jogos com o comando do Emerson Ávila. Não quero dizer que o time vai chegar e vai estar ajustadinho, não, mas o que mostrou diante do adversário que vem bem este ano, com a sequência de jogos invictos e que continuou, porque empatou no final, que é o Deportivo Universitário do Peru, o Goiás mostrou evolução. Eu espero que continue mostrando hoje. Basicamente a escalação do jogo lá no Peru é mantida. O time, logicamente, também vai se sentir cansado em relação a sair de Goiânia, atravessar o continente, ir lá para o lado do Pacífico, voltar para cá para jogar contra o Corinthians, que não é um adversário, obviamente não é um adversário fácil, mas é assim, a rotina não é só do Goiás, é uma rotina de praticamente todos os times aí que estão na disputa do brasileiro, né? Desses 20 aí, eu creio que nenhum esteja disputando. Eu até gostaria seria uma boa pesquisa, qual que está disputando somente o brasileiro nesse momento, porque tem os que foram eliminados. O Goiás foi eliminado da Copa do Brasil, mas ainda tem Copa Verde e Sul-Americana. O Bragantino está na Sul-Americana também, o Fortaleza está na Sul-Americana, enfim, Santos também, né, disputando Sul-Americana. Então tá todo mundo meio que envolvido, todo mundo tendo pelo menos 2 competições. O desgaste é muito, tem um desgaste psicológico, desgaste físico, e eu creio que pelo menos nesse momento o Goiás está numa situação que pode ser sim favorável pelo adversário que tem, pela pressão que o Corinthians está enfrentando interna. Mudança de treinador também é um ponto que vamos ver como é que o elenco do Corinthians vai se comportar. Não deu para o Cuca trabalhar nada até agora, mas existe fator motivacional, né? Tem a pressão que o Cuca sofreu, mas é um problema dele. Tem que ver o elenco que tem. O Corinthians não está numa situação desesperadora. A mudança de treinador não veio depois de uma sequência grande de derrotas, né? Não foi com a grande pressão, como aconteceu por acaso no caso do Vitor Pereira no Flamengo, né? Que saiu mais ou menos nesse sentido. O fato é que o Corinthians ele tem sim essa dificuldade de jogar fora de casa, vem com o desfalque do Fagner, que é um desfalque importante, né? Tem também a ausência aí que já tem algum tempo, por exemplo, de gente como o Renato Augusto, que faz a diferença dentro de campo, e o time vem sentindo isso, vem tendo dificuldades de se afirmar, principalmente jogando fora de casa. O Goiás, essa repetição da mesma escalação já me anima, que poucas vezes isso aconteceu, e acho que é o melhor que a gente tem, é o melhor que temos no momento, o 11 que vai entrar jogando com o Vinícius e o Matheus Peixoto lá na frente, né? O Maguinho ganhando a confiança, espero que a torcida tenha paciência com o Maguinho hoje na Serrinha. É um jogador que vem sendo sim cobrado além da média em relação aos demais, porque tem um histórico já, né? Além do fato dele ter passado pelo Vila Nova, acho que isso até nem conta tanto, porque realmente as apresentações dele durante o momento foram muito ruins, e ele tem melhorado. A gente tem visto que ele tem se esforçado, fez um gol importante que classificou o Goiás na Copa Verde, agora voltou a fazer uma jogada muito boa e concluiu a gol de cabeça e abriu o placar, né, para 2-0. Depois o Goiás cedeu o empate, enfim, mas lá na Sul-Americana no Peru. Mas enfim,
Eu espero que exista uma certa paciência e, mais do que isso, eu acredito sim que a torcida vai fazer a diferença hoje. A pressão do Goiás na Serrinha é realmente algo que é importante para o time, e não é à toa que o time está invicto lá. O time dificilmente é batido dentro da Serrinha, mesmo no Campeonato Brasileiro. Então não acredito que vai ser fácil para o Corinthians vir aqui e conquistar 3 pontos, não. Também não acho que vai ser fácil para o Goiás superar o Corinthians. E temos que ter cuidado especialmente com o setor defensivo e a bola aérea, porque eles têm gente como o Gil, por exemplo, que é um excelente cabeceador, que vai estar em campo, né? E a bola aérea é uma preocupação sim para o Goiás, tem sido durante os últimos anos, não vou dizer os últimos meses não, porque não é de agora, mas não é de agora que isso está acontecendo, mas creio que para esse jogo a tendência dos dois times, um resultado que não seria ruim para nenhum dos dois times, seria o empate. Ninguém acredita que o Goiás vai chegar e se sobrepor. Seria novamente surpreendente, como foi lá até os 40 minutos do segundo tempo, o jogo do Goiás contra o Universitário. Espero que isso aconteça, espero que o Goiás se imponha diante do Corinthians, mas eu vejo aí principalmente um jogo de muita precaução para evitar uma derrota, e acho que o empate talvez seja um resultado mais provável para essa partida. Vamos ver o que vai acontecer. Lógico, a gente torce pela vitória do Verdão. E, enfim, eu quero que você deixe aqui sua opinião, sua expectativa para o jogo. Se você concorda com o que eu disse aqui, o que discorda, o que você acrescenta principalmente, né? Porque é importante. Os comentários que eu tenho visto aqui, apesar de eu não responder, eu sempre vejo, eu vou tentar responder também. Agradeço a todo mundo que comenta. Comente você também aqui abaixo do vídeo e deixe o seu like, o seu dislike também, se for o caso. Enfim, bom jogo para nós e boa semana a partir daí. Jogo à tarde, né, às 19 horas, mas vamos estar firme para ver esse jogo. Um abraço, até mais.